Bill Ackman já foi derrotado muitas vezes. A Pershing Square perdeu 400 milhões de dólares na liquidação. Ele é como o chorão do pátio da escola. Eu estudei em uma escola difícil no Queens. Ele batia nos meninos judeus pequenos e agia como se fosse um deles chorando, achando que o mundo o explorava. Acho que hoje tem muita schadenfreude rolando em Nova York sobre Bill Ackman e queremos reconhecer isso. Quero dizer, muita gente está torcendo contra ele. É difícil. Você erra, isso acontece. Ele também estava muito envolvido nessa empresa. Apesar disso, a empresa dele, Pershing Square Capital, está gerenciando ativos de quase 19 bilhões de dólares americanos com apenas cerca de 30 funcionários. O valor de ativos sob gestão por funcionário na Pershing Square é ainda maior do que na Tiger Global, qualificando imediatamente cada funcionário da Pershing Square como um verdadeiro Giga Bateman. Sem verificação de antecedentes, quem está por trás da máscara de um investidor de fundo hedge grisalho? Bill Ackman é uma versão de sucessor fracassado de Warren Buffett, passando por correções de bugs? Ou ele não passa de um apostador profissional que às vezes tem sorte? A história de Bill Ackman tem tudo o que você precisa. Um investidor que ignora seus críticos e demonstra uma mentalidade claramente alfa. Deixa-me te perguntar uma coisa. Você teve um ano difícil? Sim. É justo dizer isso? Sim. Em março de 2015, você geria 20 bilhões de dólares. Sim. Agora caiu para cerca de 11,4. Algo assim, sim. Acho que não sei se William Cohen está aqui. Ele escreveu um artigo chamado Bill Ackman está acabado? Eu adoro artigos assim. Isso me motiva todos os dias. Uma rivalidade intensa que depois gerou um dos cumprimentos mais constrangedores já vistos. Assim como inúmeras lições para todo jovem ambicioso que está traçando seu caminho para ser o melhor de todos os tempos e está cansado de receber conselhos medíocres de pessoas comuns. Vamos deixar a megalomídia legal de novo. Bill Ackman é como um imperador romano dos dias atuais. Ele vem de família nobre e iniciou com boas terras, transformando isso em império. Seus adversários são numerosos e poderosos, como Karl Khan. Ele venceu várias batalhas, mas perdeu mais ainda. Como o exército romano, é conhecido por nunca desistir. Ele cresceu em Chappaqua, Nova York, uma área nobre a cerca de 50 quilômetros ao norte da cidade de Nova York. Seu pai, Lourenço David Ackman, é o presidente emérito de uma empresa de financiamento imobiliário de Nova York, o Grupo Imobiliário Ackman Ziff, fundado por seu pai e tio em 1926. Riqueza imobiliária geracional. Desde 1960, Larry Ackman representou clientes em várias transações de venda, arrendamento, dívida e participação acionária. Ele foi responsável por algumas das estruturas financeiras mais inovadoras do setor. E seu filho, Bill Ackman, não quer nada mais do que superá-lo em algum momento. Bill Ackman pode ser considerado de origem privilegiada. Mas lembre-se, tempos fáceis criam homens fracos. Ackman não só manteve, como aumentou significativamente a riqueza e o poder da família. Como investidor, sou totalmente racional economicamente. Em 1988, ele se forma bacharel em artes, pelo Howard College em estudos sociais. Área hoje vista como inútil em debates financeiros. E talvez já fosse naquela época, porque em 1992, Ackman complementa seu bacharelado em artes com um mestre em administração de empresas pela Harvard Business School. Agora, depois de passar os últimos anos na universidade, Bill está pronto para agir. Ele não tem nenhum interesse em começar pequeno. Na verdade, meu pai, que está aqui, me disse que era uma ideia realmente idiota começar um fundo de investimentos logo após sair da escola de negócios. Bill funda um fundo de investimentos logo após sair da escola de negócios, inspirado por Warren Buffett. Desde jovem e desde que conheceu Buffett pela primeira vez, a missão ficou clara: construir um legado enorme, tornando-se o próximo Warren Buffett. Um termo frequentemente usado pela grande mídia para se referir a ele. Você conhece o Warren há muitos anos, Bill Ackman. Gosta de ser considerado o bebê buffet. Se você pesquisar a fundo, Ackman, na verdade, participou de várias das famosas reuniões de acionistas com Buffett, aprendendo com os melhores e fazendo perguntas. Ainda na escola, Ackman não quer perder tempo e, por isso, inicia a primeira etapa do seu caminho rumo ao status de bilionário.
David Berkowitz, engenheiro do Massachusetts Institute of Technology e colega de classe, sempre faz perguntas inteligentes nas aulas. Então, Ackman decide que seria bom tê-lo em sua equipe para qualquer coisa que ele tente construir a seguir. Bill e David começam um clube de investimentos virgem com 2 membros e analisam e investem em ações depois das aulas. Depois de cerca de 1 ano e de se formarem, eles decidem tentar o salto. Pensei em abrir minha empresa de investimentos e perguntei ao Ricardo o que achava. Ele disse: Bill, não é preciso ser velho para ter razão. Isso me bastou e iniciei um fundo de investimentos. Eles tentam lançar um fundo juntos. Os dois conseguiram juntar 3 milhões de dólares americanos para o primeiro fundo deles. Para quem sonha em levantar grandes quantias de dinheiro, Ackman tem um recado claro. Eu nunca tive medo de pedir para alguém investir, porque enquanto o capital era uma mercadoria, boas ideias de investimento eram raras. Em 1992, aos 26 anos, Ackman funda a Gotham Partners com David P. Berkowitz, colega de Harvard. A missão: investir pequenas quantias em empresas de capital aberto, um teste ideal para uma carreira de investimentos duradoura. Porque Bill não é um investidor comum, ele é o que chamamos de investidor ativista. Ativismo ocorre quando acionistas agem como donos. Chamam de ofertas hostis, mas não são para os acionistas dessas empresas. Só é considerado hostil porque a administração da empresa-alvo não solicitou. Investidores ativistas adquirem parte relevante de uma empresa aberta para influenciar sua gestão. Normalmente, essas empresas são mal administradas, têm custos excessivos, poderiam ser mais lucrativas se fossem privatizadas ou apresentam outros problemas que o investidor ativista acredita poder resolver. Assim, eles alcançam retornos que métodos convencionais de investimento passivo não permitem. 10, 15 vezes o lucro em relação ao investimento original? A estratégia de Bill para construir riqueza pode ser resumida facilmente. Pensamento contrário aliado a movimentos rápidos e arriscados. Diversificação é para os que duvidam. O hedge fund de Bill, Pershing Square, faz poucos investimentos por vez. Diversificação costuma fazer pouco sentido para quem sabe o que faz. Diversificar protege contra a ignorância. Quero dizer, se você quer garantir que nada de ruim aconteça com você em relação ao mercado, você possui tudo, não há nada de errado com isso. Quero dizer, essa é uma abordagem perfeitamente sensata para alguém que não sente que sabe analisar empresas. Logo no início da carreira, Bill Ackman estava prestes a vivenciar um dos negócios mais transformadores de sua trajetória. Ackman ainda considera esse negócio um dos investimentos mais significativos de toda a sua carreira. Essa era a oportunidade perfeita. David Rockefeller é um dos banqueiros de investimento mais poderosos que já existiram. Sua família, o clã Rockefeller, marcou a história dos negócios americanos como nenhuma outra. Mas em 1995, eles estão com problemas financeiros. Rockefeller quer colocar um empréstimo hipotecário de mais de $1 bilhão no Rockefeller Center da família, um grande complexo de edifícios comerciais em Midtown Manhattan, hoje conhecido por sua árvore de Natal. $1 bilhão é muito, por isso nenhum banco quer conceder um empréstimo hipotecário. Mas Rockefeller não é estranho à engenharia financeira criativa e encontra uma solução. A solução de Rockefeller vai abrir uma pequena janela de oportunidade para Ackman entrar em cena. Rockefeller cria uma empresa de capital aberto, estruturada como fundo imobiliário, chamada Propriedades do Rockefeller Center. Essa empresa, então, faz uma hipoteca de mais de $1 bilhão no Rockefeller Center, sendo a hipoteca o único ativo da empresa pública, financiada com uma mistura complicada de dívida e capital próprio. É aqui que Ackman mostra seu talento nos negócios e sua dedicação como jovem Chad de 20 e poucos anos. Ackman percebe inteligentemente que, ao adquirir ações da empresa pública, pode gerar interesse no Rockefeller Center por um preço baixo. Ele pode ter 6 milhões de pés quadrados, 2 milhões de pés quadrados de direitos aéreos, uma casa de shows e mais, por uma fração do valor a longo prazo. As ações estão sob pressão financeira, então agora é o momento ideal para comprar. Até hoje, Ackman mantém um olhar ambicioso ao pensar no negócio, mesmo em seu escritório no 40 e 2 o andar da 7ª Avenida, com vista para Nova York. Mas Ackman não consegue sozinho.
Ele corre pela cidade em busca de co-investidores até que finalmente se conecta com Joe Steinberg, da Leucadia National Corporation. Vocês, jovens que assistem a este vídeo, provavelmente não sabem que tipo de organização era a Leucadia naquela época. Mas era uma empresa financeira muito prestigiada e hoje é conhecida como Jefferies Financial Group. Resumindo, o negócio fica mais complicado. Um consórcio concorrente liderado pelo Goldman Sachs acaba vencendo a disputa pelo Rockefeller Center. Diversos interessados participam, como o magnata imobiliário Sam Zell e Donald Trump, que depois tentaria tornar a América grande novamente. Assim, mesmo que Ackman não vença o negócio, isso coloca o jovem de 29 anos no radar dos maiores investidores do mundo. Algumas das conexões que ele faz em breve vão ajudá-lo a conseguir bilhões em ativos sob gestão. Logo vamos descobrir como. Caramba, isso ainda lhe rende uma carta do gigapatriarca David Rockefeller, agradecendo por sua postura justa na negociação. Ackman ainda mantém a carta emoldurada em sua mesa. A Gotham Partners, sua empresa, tornou-se destaque na elite financeira de Nova York e 3 anos após a oferta já administra 500 milhões de dólares em ativos. Ackman se sente como o mestre do universo. Mas todo esse sucesso cega Bill e ele não percebe sua queda. As coisas em Gotham pioram em 1998. Ackman e Berkowitz cometem o erro de comprar participação majoritária em uma operadora de campos de golfe deficitária. Eles rebatizam para Gotham Golf e começam a acumular dívidas para adquirir outros campos de golfe. Mas a dívida fica alta demais e ameaça esmagar a empresa. Para quitar a dívida, Ackman planeja fundir a Gotham Golf com uma empresa imobiliária rica, onde também é sócio majoritário. A ideia por trás da fusão é usar o dinheiro em caixa da empresa imobiliária chamada First Union para salvar o negócio de golfe em dificuldades e pagar as dívidas. Em 2002, um juiz decide contra a fusão e a favor dos acionistas minoritários da First Union. Esses acionistas minoritários são contra o acordo, pois recebem pouco ou nenhum dinheiro. Com a fusão suspensa e a Gotham Golf quase falida, investidores exigem reembolso dos sócios. Órgãos reguladores estaduais e federais investigam se o fundo de hedge usa relatórios para influenciar o preço das ações que possui. Bill Ackman já aplicava as táticas de Degen de Wall Street Bet antes de isso virar moda. Apesar da investigação não dar em nada, é mais um golpe para Ackman. Sobrecarregada por litígios e gerando preocupação crescente entre os investidores, a empresa começa a encerrar suas operações em 2002 e fecha as portas em 2003. Mas o problema de Ackman está longe de acabar, porque ele está prestes a confrontar seu arqui-inimigo pela primeira vez e não pela última vez. Em 2003, surge uma rivalidade entre Ackman e Carl Icahn devido a um acordo com a Hallwood Realty. Icahn é conhecido como um investidor corporativo implacável, um cara com quem você só faz negócio se estiver realmente desesperado. Ackman está. Ganhei esse dinheiro pela falha do sistema, não por ser um gênio. Ele vende sua parte da Hallwood Realty para Icahn por $80 por ação para sair logo. Está sendo negociada a $60 por ação e Ackman acreditava que valia mais de $100 por ação. Então eles concordam com algo chamado de seguro contra otário, no jargão de Wall Street, um mecanismo que muitas vezes é menos sobre o dinheiro e mais sobre proteger a reputação de alguém. Como parte desse seguro contra otário, o contrato de compra de unidades estabelece que, se Icahn vender as ações dentro de 3 anos com um lucro de 10% ou mais, Ackman teria direito a uma parte do valor da venda. Pelos termos do contrato, Icahn devia a Ackman e seus investidores cerca de $4,5 milhões de dólares americanos. Icahn recusou pagar, Ackman processou. 8 anos depois, Icahn foi obrigado por ordem judicial a pagar os $4,5 milhões mais 9% de juros ao ano. Pouco dinheiro, mas com consequências negativas enormes para Ackman.
porque Khan é alguém que não perdoa facilmente. Estamos falando de pessoas do topo. A competitividade deles vem do ego. Mas primeiro, as coisas começam a tomar um rumo positivo para Ackman. Porque Bill Ackman está longe de ter terminado, seu próximo passo deve colocá-lo no nível S dos investidores lendários ao lado de Warren Buffett, R. Einal Farmer e Kevin John. Para todos que estão tentando levantar um fundo, lembrem-se, qual é o melhor lugar para conseguir compromissos no valor de dezenas de milhões de dólares de potenciais MPs? Aparentemente, em Cabo San Lucas, uma bela cidade resort no México. Ian Cumming, presidente da Leucadia Nacional, estava de férias no mesmo resort que Bill Ackman e sua esposa em fevereiro de 2003. Ian Cumming lembra do acordo do Rockefeller Center. Ackman convenceu a todos com seu profissionalismo. Ele diz para Ackman: Sempre que você começar algo novo, queremos ser seu parceiro, irmão. Só tem uma condição. Queremos ser seu único parceiro. Isso significava que Ackman não podia aceitar dinheiro de outros investidores. Isso é convicção. Então, em janeiro de 2004, nasce um novo fundo que iria agitar o mundo das finanças até hoje, o Pershing Square Capital. Ackman conquista grandes vitórias no início. Wendy's foi um dos primeiros sucessos de Ackman na Pershing. Ackman compra 10% do Wendy's em 2005. A empresa tem um valor de mercado de 5 bilhões de dólares e possui 100% da Tim Hortons, uma rede canadense de café e donuts, provavelmente uma das empresas mais canadenses que existem. A Tim Hortons gera 400 milhões de dólares americanos em lucro operacional e Ackman avalia a empresa em mais de 5 bilhões, um múltiplo de 12,5 vezes o EBIT. O valor estimado da Wendy's chega a bilhões de dólares. Enquanto isso, você pode comprar toda a Wendy's por menos de 5 bilhões. O plano é comprar a Wendy's, separar a Tim Hortons e basicamente ficar com a Wendy's de graça. Comprando a Wendy's por $38 por ação e separando a Tim Hortons, a ação chegaria a $76. Ackman propõe a separação da Hortons para a equipe de gestão da Wendy's. Ele argumenta que o acordo permitiria aos investidores avaliar corretamente as duas redes de restaurantes, já que as sinergias da união são mínimas. Listar a Hortons permitiria que ambas as equipes de gestão fossem recompensadas com base no desempenho do negócio que administram e permitiria que a rede de cafeterias atraísse e retivesse gestores talentosos. Inicialmente, a administração se recusa a considerar a proposta de Ackman, mas Ackman convence a administração a seguir suas sugestões. Às vezes, a Wendy's separa a Hortons e adota medidas para aumentar as margens. Cerca de 1 ano e meio depois, em novembro de 2006, Ackman vende a Wendy's. As ações valorizaram de $38 para $71, um retorno expressivo de 87% em menos de 2 anos. Lembra que chamamos Ackman de um imperador romano dos dias atuais? Bem, ele vai enfrentar sua maior batalha até agora, uma batalha com enormes baixas. Em 2012, Ackman entrou em guerra naquela que seria uma das negociações mais marcantes de sua carreira. O que vamos aprender? Você vai entender por que a Herbalife vai colapsar. Ackman fez uma posição vendida de $1 bilhão em 2012, apostando contra a Herbalife. Não existe um distribuidor da Herbalife conversando com seus recrutados sobre como vender o produto, sobre como fazer uma venda direta de um produto Herbalife. É tudo sobre como recrutar pessoas para se tornarem distribuidores, porque essa é a única maneira de ganhar dinheiro. A alegação: Herbalife é um esquema de pirâmide. Me dá um desses técnicos. Eles focaram nos mais pobres do mundo. Nós não somos um esquema de pirâmide, essa é uma acusação falsa. Quando Ackman está prestes a vencer, seu arqui-inimigo surge. Ele parecia um garotinho judeu chorando. A situação se intensifica. No fim, a empresa será responsabilizada. Os Estados Unidos da América vão melhorar quando Bill Ackman sair. Esse é o negócio mais importante da sua vida. Isso não é um negócio. Esse é o mais importante. Eu diria que, se conseguirmos fechar a Herbalife, vamos salvar um grande número de pessoas de um enorme prejuízo. Isso provavelmente será uma das coisas mais significativas que já fiz por um grande número de pessoas.
Talvez a característica mais marcante associada a Bill Ackman seja sua convicção ao apostar contra a empresa de suplementos de saúde Herbalife. A Herbalife afirma que qualquer pessoa pode abrir seu próprio negócio vendendo seus produtos. Para começar, as pessoas são obrigadas a comprar uma quantidade considerável de produtos da Herbalife. Depois, elas podem vender esses produtos ou recrutar outras pessoas para vender Herbalife, recebendo compensação por isso. Ackman argumenta que a empresa é um esquema de pirâmide com valor intrínseco zero. Nenhum distribuidor da Herbalife conversa com seus recrutados sobre como vender ou realizar vendas no varejo dos produtos da marca. É tudo sobre como recrutar pessoas para se tornarem distribuidores, porque essa é a única maneira de ganhar dinheiro. Ackman resolve investir muito dinheiro para sustentar o que diz. Em 2012, Bill faz uma posição vendida de $1 bilhão na Herbalife. Em um relatório de pesquisa extenso, ele explica exatamente por que acha que a Herbalife é um esquema de pirâmide ilegal. O mundo dos investimentos começa a prestar atenção. Nas semanas após sua posição vendida, Ackman vê as ações da Herbalife caírem cerca de 60%. As coisas vão bem para Ackman, que diz estar fazendo o trabalho de Deus em sua operação contra a Herbalife. Mas a Herbalife logo se tornará o maior pesadelo da carreira dele. No mundo dos gigabitmans, ninguém esquece. Carl Icahn aguardava pacientemente a chance de se vingar de Ackman após ter sido forçado a pagar-lhe $4,5 milhões americanos. Isso resulta em um debate ao vivo na CNBC entre Ackman e Icahn em 25 de janeiro de 2013. A discussão já tem status lendário, um dos maiores momentos da história do jornalismo financeiro. Estou te dizendo, ele é como o chorão do pátio da escola. Estudei em uma escola difícil no Queens, onde agrediam meninos judeus, e ele parecia um desses garotos chorando por se sentirem explorados. Ackman prometeu doar seus ganhos com a negociação da Herbalife para a caridade. Icahn discorda. Depois ele comenta que caridade é uma besteira. Ele não está doando para a caridade e seus sócios limitados também não doarão, a menos que precisem. E quando Icahn se cansa de criticar Ackman, ele começa a atacar o jornalista. Carl, por que você não revela logo a verdade sobre a Herbalife? Você está comprado ou não? O mercado todo já sabe ou desconfia. Eu não vim aqui para ser intimidado, ok? Se puder, me deixe falar, mas não preciso que você... Alô? Sim, eu estou aqui. Ninguém está te intimidando, Carl. Quer dizer, você ligou para nosso programa para falar com Bill Ackman. E o principal é a questão da Herbalife. Me escuta. Eu fui chamado pelo Max Meyer para ter uma conversa, não para discutir com você, tá bom? Se você quiser levar... Alô? Sim, estamos ouvindo. Se estão ouvindo, me deixem falar. Quero dizer o que penso e não vou comentar minha posição na Herbalife só porque você quer me intimidar, ok? Não estou te intimidando, Carl. Só faço a pergunta que todos querem saber. Pode declarar. Se você quer saber, eu vou falar sobre o que eu quero falar. Se eu quisesse essa posição, não iria à CNBC, pode falar o que quiser. Vou responder ao que Ackman disse sobre mim, não sobre a Herbalife. Falarei sobre a Herbalife quando quiser, não quando você pedir. Ok. Nunca mais participo de um programa com você, pode ter certeza. Então vamos começar com o que eu quero dizer. Ackman é um mentiroso, ok? Vivi minha vida nas décadas de 1960 e 1970 confiando em apertos de mão. Eu quase perdi minha firma algumas vezes por confiar em apertos de mão. Ackman tem ele realmente faz o preço cair. Ele possui uma das piores reputações de Wall Street. Este é o início do fim da aposta de Ackman contra a Herbalife. Pouco depois, Icahn compra ações da Herbalife International. Enquanto Icahn continua comprando ações da Herbalife, o preço das ações continua mostrando força. Em maio de 2013, Icahn detinha 16,5% da empresa. Todo mundo em Wall Street está falando sobre o negócio. Em 22 de novembro de 2013, Ackman admite na televisão Bloomberg que a posição vendida aberta da Pershing Square na Herbalife está entre 400 e 500 milhões de dólares americanos no vermelho, mas que ele não será forçado a sair e manterá a posição vendida até o fim do mundo. Em 2014, Ackman faz nova tentativa de divulgar a mensagem sobre a Herbalife. Ele investe 50 milhões de dólares em uma campanha de relações públicas contra a Herbalife para prejudicar o preço das ações da empresa.
Mas já é tarde demais. Em março de 2014, o New York Times relata que Ackman havia utilizado táticas para minar a confiança do público na Herbalife e baixar o preço das ações, incluindo pressionar órgãos reguladores estaduais e federais a investigar a empresa, pagar pessoas para participar de protestos contra a Herbalife e outras formas de divulgar informações sobre a Herbalife. E agora o pior está prestes a acontecer. Ackman ainda espera que a Federal Trade Commission descubra irregularidades ilegais na Herbalife, eventualmente até proibindo a empresa de continuar operando. Em vez disso, em julho de 2016, a Herbalife e a Federal Trade Commission chegaram a um acordo, encerrando a investigação da agência sobre a empresa. A Federal Trade Commission não vai classificá-la como um esquema de pirâmide. É uma situação de boas e más notícias para a empresa Herbalife, que está enfrentando dificuldades. A Comissão Federal de Comércio não a classificará como pirâmide, mas a Herbalife pagará $200 milhões em acordo. No dia do acordo, Ackman perde cerca de $500 milhões, segundo a Fortune. Em novembro de 2017, Ackman disse a Reuters que cobriu sua posição vendida, mas continuará apostando contra a Herbalife usando opções de venda com no máximo 3% dos fundos da Pershing Square. Mas em 2018, Ackman encerra toda a sua aposta vendida contra a Herbalife. A Herbalife foi uma das batalhas mais difíceis de Ackman. A Herbalife provou ser uma das batalhas mais fatais de Ackman. Mal sabe ele que o inferno iria continuar. Ackman começa a trabalhar com a Valeant, uma multinacional farmacêutica, em 2014. A Valeant adotou uma estratégia de comprar outras empresas farmacêuticas que fabricam medicamentos eficazes para diversos problemas médicos e, em seguida, aumentar o preço desses medicamentos. Salvar sua vida custava só $1.000, enquanto empresas anteriores quase davam isso de graça. Esse era Martin Shkreli na semana passada, tentando defender seu aumento de 5.000% no preço de um medicamento essencial. Esta semana, a Valeant Pharmaceuticals, de Quebec, é criticada por aumentar o preço de 2 remédios cardíacos raros. Como resultado, a empresa cresce rapidamente e, em 2015, é a empresa mais valiosa do Canadá. Há 3 coisas que Ackman adora na empresa: o modelo de negócios, os planos de compensação lucrativos e o Chief Executive Officer Michael Pearson, que trabalhou na McKinsey por 23 anos antes de entrar para a Valeant. Mas em breve a carreira dele terá um final terrível. Pearson e Ackman estão prestes a causar uma confusão na indústria farmacêutica de um jeito que só Martin Shkreli pode entender. Primeiro passo: comprar outra grande fabricante de medicamentos, a Allergan. Ackman, que gosta de Pearson, vê uma oportunidade de ganhar dinheiro. Como? A Pershing Square investe pesado na Allergan, visando pressionar a fabricante de medicamentos a se vender para a Valeant. Meses após o investimento, Valeant e Ackman fazem várias propostas pela Allergan, inclusive uma oferta pública de aquisição. O Chief Executive Officer da Allergan, David Payot, não quer acordo com a Valeant. Ele já percebe que há algo estranho em relação à Valeant. Ele chama a empresa de castelo de cartas, sustentado por aumentos de preços de remédios e contabilidade duvidosa. Para impedir as tentativas de aquisição da Valeant, a Allergan precisa encontrar um chamado Cavaleiro Branco, alguém que adquira a empresa e a salve do comprador hostil. Para Ackman, neste ponto, é tudo fugazi fugazi, ele vai lucrar de qualquer jeito. Quando a Allergan encontra um cavaleiro branco na farmacêutica Actavis, em 2014, o preço de venda gera grande lucro para Ackman. Naquele ano, a Allergan ajudou a Pershing Square a obter um ganho líquido de 37%, gerando um lucro inesperado de cerca de $1 bilhão para Ackman. Mas, em vez de realizar os ganhos e seguir em frente, Ackman volta imediatamente com a Valeant de Pearson. Ele chega a chamar a Valeant de Pearson de próxima Berkshire Hathaway da indústria farmacêutica. Desta vez, ele errou completamente. Ele pega os lucros da Allergan e se torna um dos maiores acionistas da Valeant. A princípio, o investimento de Ackman na Valeant parece ser mais um acerto. Em poucos meses, a Valeant enfrenta críticas por aumentar preços de medicamentos e começa a desmoronar. Pode-se dizer que eles transmitiam uma forte vibe de Shkreli.
Além disso, promoviam seus medicamentos com métodos duvidosos não totalmente revelados aos investidores. E também havia dúvidas sobre as práticas contábeis da empresa. Pearson tomou várias medidas para manipular um preço alto das ações. E Ackman entrou nessa bem no topo. Ackman tenta salvar o dia e defende publicamente a empresa. Você tá falando sério? Mas já é tarde, o preço das ações cai. Como consequência, Pearson é afastado do cargo de Chief Executive Officer. Promotores federais e órgãos reguladores começam a investigar a empresa. Ackman fica um tempo, chegando a entrar no conselho e tenta reverter a situação. Mas a situação é desesperadora. Em 2014, Ackman sai de sua posição na Valeant com um prejuízo de quase 4 bilhões de dólares em um período de 2 anos. Os ativos sob gestão no fundo Hedge Pershing Square de Ackman caíram de mais de 20 bilhões no verão de 2015 para 11 bilhões. E Ackman sai da lista Forbes 400 dos americanos mais ricos. Ackman está derrotado. A maioria dos betas ao redor do mundo desistiria neste ponto. Isso porque nenhum beta na Terra tem o que chamamos de gene Bateman. Ackman tem esse gene e a Covid é a oportunidade perfeita para ele fazer um dos maiores movimentos de negócios de todos os tempos. Quero agora colocar Bill Ackman na linha. Hoje ele usou o Twitter para pedir ao presidente ações mais drásticas contra o vírus. Bill, obrigado por estar conosco. Durante essa entrevista, Ackman estava no processo de liquidar metade de uma posição que mais tarde seria chamada de o maior negócio de todos os tempos, aumentando 100 vezes de valor. Uma operação que transformou 27 milhões em 2,6 bilhões em um período de 30 dias. Ele não fala, sabe? Ele não está dizendo para invadir as praias da Normandia, certo? Ele está dizendo vá para casa. Vá para casa, passe um mês com sua família. Quando a pandemia começa no final de 2019, Bill Ackman fica incrivelmente nervoso. No começo, ele até pensa em liquidar todos os seus ativos em dinheiro. Mas então, ele tem uma ideia de como tirar proveito da situação. Ele envia uma mensagem sombria aos acionistas em 3 de março. Durante os últimos 10 dias, tomamos medidas para proteger o portfólio da volatilidade negativa do mercado. Fizemos isso porque acreditamos que as medidas para conter o coronavírus devem impactar negativamente as economias dos Estados Unidos da América Global e os mercados de ações e crédito. Ackman está utilizando swaps de crédito de inadimplência, Credit Default Swap, para colocar essa operação em prática. Eles podem ser muito destrutivos. Se você pensar bem, não pode fazer um seguro contra incêndio da minha casa porque não tem interesse segurável, como dizem no setor. Porque ao fazer um seguro contra incêndio da minha casa, você pode achar que jogar alguns fósforos no meu quintal seja uma boa ideia. Porque ele prefere um swap de inadimplência de crédito a vender a descoberto. Os swaps de inadimplência de crédito são mais seguros, pois as perdas são limitadas, ao contrário das perdas infinitas ao vender títulos ou ações a descoberto. Por exemplo, você aposta que uma casa pegará fogo e compra um seguro contra incêndio para ela. Você terá que pagar taxas mensais no contrato de seguro até que a casa pegue fogo ou até que o prazo do contrato expire. Se a casa não pegar fogo durante esse período, então você só perde a quantia limitada de dinheiro que pagou nos contratos de seguro durante esse tempo. Se você vendesse a casa a descoberto esperando que ela pegasse fogo, poderia perder quantias ilimitadas de dinheiro. Ao adquirir swaps de crédito, Ackman limita suas perdas a cerca de 1,56 bilhão no pior cenário. Mas Ackman está preparado para fazer qualquer coisa para inclinar o jogo a seu favor. Então ele usa um de seus instrumentos mais importantes como investidor ativista. Ele vai à CNBC e dá uma entrevista muito polêmica. O inferno está chegando, certo? E eu senti, sabe, realmente nunca tive essa experiência antes na minha vida. O mais perto que cheguei foi a crise financeira, quando eu dizia que coisas ruins estavam por vir. Mas esse foi um sentimento que eu nunca tive. Como se um tsunami estivesse vindo, sabe? O tsunami está chegando e você sente isso no ar. 30 dias após Ackman operar Credit Default Swap e comprar seguro contra a economia dos Estados Unidos da América, o mercado desaba.
A aposta de Ackman funciona e a Pershing Square lucra 2,6 bilhões de dólares. Peça que traga o meu dinheiro. Um retorno incrivelmente alto. Por que o ganho dele é tão grande? Basicamente porque ele comprou uma porrada de seguro. Sim, ele teve que pagar 27 milhões, mas teve que pagar isso todo mês durante 5 anos. Isso significa que Ackman teria que pagar 324 milhões por ano em prêmios, até vender sua posição e lucrar ou até todo o tempo expirar. Dividindo 324 milhões de dólares em prêmios mensais por um ano pela taxa de seguro de CD de 0,5%, você chega a 64,8 bilhões em títulos sobre os quais Ackman estava comprando proteção. Todo o mercado dos Estados Unidos tem 6 trilhões de dólares em títulos de grau de investimento. Isso significa que Ackman estava basicamente comprando proteção em cerca de 1% de todos os títulos corporativos do mercado. É enorme. Ackman está no topo novamente. Avançando para hoje, ele se mete em problemas de novo. Em janeiro de 2022, Ackman anunciou que a Pershing Square comprou participação de 1,1 bilhão de dólares americanos na Netflix. As ações da Netflix caíram após uma previsão decepcionante de crescimento de assinantes no primeiro trimestre de 2022. Ackman percebe uma oportunidade e aproveita. Esta manhã, Bill Ackman agora adquiriu uma participação na Netflix. O bilionário gestor de fundos hedge disse que comprou mais de 3 milhões e 100 mil ações depois que o papel despencou na semana passada, tornando-se um dos 20 maiores acionistas. Ontem, Ackman tweetou: "Sempre admirei Reed Hastings e a empresa incrível que ele e sua equipe criaram. Estamos muito satisfeitos que o mercado nos trouxe essa oportunidade." Ele há muito tempo é um admirador do Chief Executive Officer da Netflix, Reed Hastings, e da notável empresa que ele e sua equipe construíram. Não temos política de férias nem de despesas. Tire o tempo que quiser e gaste como achar melhor. Em abril, as ações da Netflix caem 35% e Ackman vende toda a sua participação. Prejuízo acumulado, cerca de 400 milhões de dólares. Por mais engraçado que pareça, isso também mostra que Ackman realmente aprende com os erros do passado. O cara no passado provavelmente teria dobrado a aposta. E, sinceramente, ontem, quando vi aquela grande queda, fiquei pensando comigo mesmo. Bem, será que ele se está comprando mais? Porque o velho Bill teria comprado mais e teria te dado todos os motivos. O que sobrou daquele que já foi considerado o próximo Warren Buffett em seu auge? Bill Ackman foi derrotado? Ou ele está indo muito bem? Desde a criação até 2020, o fundo dele rendeu 885%, enquanto o SP teve 259%. Cerca de 15% de retorno anual para Ackman contra apenas 7,5% do mercado. Para os espectadores que querem começar uma carreira em investimentos, Bill apresenta uma boa estratégia de como construir uma carreira de sucesso em finanças. Acho que o melhor é aprender sobre investimentos lendo, especialmente tudo que Warren Buffett escreveu. Veja todos os vídeos do YouTube em que ele apareceu. Essa é uma ótima maneira de aprender sobre investimentos. Mas investir é mais do que isso. A verdadeira maneira de entender investimentos é compreender um negócio. E uma das habilidades mais importantes que você precisa como investidor é distinguir entre um ótimo negócio, um bom negócio, um negócio razoável e um negócio ruim. Uma forma de avaliar a qualidade de um negócio é trabalhando nele. Recomendo a quem se forma em escolas de negócios hoje que este é o melhor momento para trabalhar em uma startup. Muitos negócios interessantes estão surgindo. Se você for um dos primeiros funcionários, aprenderá muito sobre negócios, folha de pagamento, divulgação e projeção de produtos. Essas habilidades são inestimáveis. Você pode achar interessante e ter entrado no próximo Facebook. Isso é possível. Mesmo que o negócio fracasse, você aprende muito com isso. Acho que essa é a melhor experiência que você pode ter no final das contas para se tornar um bom investidor fundamentalista. Vai ser interessante observar se Bill vai dobrar a aposta no seu estilo de investidor ativista ou se ele vai ser mais passivo no futuro. Para quem é ambicioso e se inspira na história de Bill e no perfil de investidor ativista, é importante pensar como as redes sociais podem elevar esse estilo de investimento. O surgimento do Twitter, dos degenerados do Wall Street Bets e dos DJs do GigaChat, como Elon Musk promovendo Dogecoin,
prova que é um mundo interessante para investidores ativistas que conseguem criar uma estratégia coerente que se encaixe nesse ambiente. Há muitas outras perguntas que poderiam ser exploradas sobre Bill em análises futuras. Será que ele vai mergulhar em criptomoedas em algum momento? Ele conseguirá melhorar sua atuação no Twitter, que hoje parece às vezes errática? O que Paul Allen faria se estivesse no comando da Pershing Square Capital? E está claro que Ackman foi humildado pelas experiências que teve nos últimos 20 anos. A questão é se essa humildade levará seu desempenho como investidor a novos patamares. Por fim, se quiser ver um verdadeiro comportamento de macho alfa, assista ao início deste painel de discussão com Bill Ackman. Para aqueles que nunca estiveram na Saïd Business School antes, sejam bem-vindos à Saïd Business School e bem-vindos à Universidade de Oxford. Só por curiosidade, quantos de vocês são estudantes da universidade, mas não da escola de negócios? Excelente. Sejam bem-vindos à Saïd. Estou muito feliz nesta tarde e vou passar todo o tempo sentado. Estou muito feliz em receber nesta tarde Bill Ackman, Chief Executive Officer da Pershing Square Capital, que é um fundo de investimento de vários bilhões de dólares que faz investimentos de longo prazo em empresas e depois trabalha com elas, às vezes de forma muito pública, para melhorar seu desempenho. Ei, irmãos, uma sugestão. Devemos criar um fundo ativista com base neste canal do YouTube e enfrentar os titãs de Wall Street com um exército de degens das redes sociais.